Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o médico Dr. Diogo Neves. E esse segundo bloco, eu peço a atenção de vocês, porque trata-se de um assunto de extrema importância, que envolve inclusive a imagem e o trabalho e o serviço prestado pelo Oncobeda e pelo Grupo Beda há bastante tempo, não só no município de Campos, mas também em adjacências, principalmente no que se refere ao tratamento das pessoas portadoras de câncer. E quem assistiu no último domingo o programa fantástico da Rede Globo de televisão pôde constatar que dentro de uma matéria investigativa houve a citação e um bom espaço de tempo dedicado ao Hospital de Campos, o Oncobeda, em uma matéria que, na minha opinião, deu muito pouco contraditório e muito pouca ampla defesa ao Grupo Beda e especificamente ao Oncobeda. E para que a gente possa pelo menos equilibrar um pouco as coisas, com todo o respeito aos portadores de câncer, inclusive os que já são assistidos pelo Beda, o assunto não tem nada a ver com a enfermidade em si, mas apenas em respeito também à direção do grupo, nós trouxemos o Dr. Diogo, diretamente ligado ao Oncobeda, para que ele possa esclarecer alguns dados para a gente. E a gente espera que isso fique bem esclarecido e futuramente sirva também de material probatório em possíveis apresentações de defesa do próprio grupo. Doutor Diogo, vamos tentar ser o mais específico e claro possível. A primeira coisa que eu quero te perguntar, qual a impressão que o senhor teve ao assistir a matéria do Fantástico? Olha... Pessoal. Perplexidade. Perplexidade porque, assim, em momento nenhum nós fomos notificados de qualquer denúncia. Não houve, pelo menos a mim não chegou, e segundo o meu departamento jurídico do hospital, não chegou nenhuma denúncia. A gente eu não fui convocado a depor, eu não tenho conhecimento do teor dessa denúncia. E, da mesma forma, nós fomos abordados por uma repórter que se identificou como sendo repórter da Rede Globo, do Fantástico, que gostaria de falar sobre o tema de radioterapia. Sim, sentei-me com a repórter e durante a conversa, a entrevista, fui surpreendido de que eu estava sendo gravado, mesmo sem saber, né, do que a gente estava falando. Você não recebeu o tema previamente pela repórter? De forma nenhuma. Eu não sentei sem nem saber do que se tratava. Fui totalmente de boa fé. E eles também não agendaram horário prévio para conversar com você? Não, de forma nenhuma. Eles chegaram ao hospital e solicitaram para falar com alguém da direção. E como eu estava pelo hospital, fui ver o que era e conversar mesmo, porque a gente não... Assim, as coisas são muito claras e não tem o que se esconder. Então, sentei, conversei com ela, senti assim, um comportamento de denuncismo, você, a queimadura, é normal queimar, é normal ficar 30 minutos na máquina, é normal isso, é normal aquilo, mas sem nem me explicar do que estava falando. Né? Depois que eu vi... Deu um tom generalizado quando o assunto era específico. Pois é, eu não, assim, perguntou coisas que não tem, fora do contexto, porque eu não tinha acesso, não tive até então, assim, a denúncia que eu tenho acesso é a denúncia que eu vi no Fantástico, né? E eu vou responder baseado no que está na reportagem. Até então eu não fui notificado. Né? Hoje o que eu estou falando é o dia que nós estamos gravando. Eu tive o cuidado de entrar no site do Ministério Público Federal e, por questão até de responsabilidade pela própria empresa, lá existe, vamos dizer assim, um resumo, uma síntese do acontecido. Que, como o Dr. Diogo contou, a primeira abordagem feita pela jornalista da Rede Globo não foi para o caso específico que foi apresentado no Fantástico. A princípio era um tema generalizado e que se transformou em específico durante a entrevista. Concorda? É isso mesmo? Basicamente sim. Pois é. Então, dentro da síntese que foi colocada, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor. O Ministério Público Federal, ele quando angaria material probatório e entende que aquilo é pertinente, ele tem que oferecer uma denúncia. Isso é uma peça exclusiva do Ministério Público. Você, especificamente, como um dos diretores do grupo, e o seu departamento jurídico,
até este momento que estamos gravando, recebeu alguma notificação para responder alguma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal? De forma nenhuma. Não. Nada? Nada. Outra questão que é muito importante, eu gostaria até que você explicasse como que isso funciona. Nós temos não sei se é Conselho de Medicina Nuclear, que faz toda uma aferição constante nesses hospitais que trabalham com oncologia. Como é que isso funciona e qual é a relação que sempre existiu entre o Oncobeda e esse conselho? Olha, existe o Conselho, na verdade, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CENEM, que é responsável pela fiscalização, né, de todos os serviços que trabalham com material radioativo. São elaborados periodicamente, são feitas aferições no aparelho para... Assim, eles mandam técnicos ao local, né? Isso, é feita uma dosimetria, e esses relatórios são encaminhados à CENEM, né? E a CENEM, de acordo com aquelas aferições, ela determina se aquilo está de acordo ou não está de acordo. O fato que ocorreu é que em 2010, nós fomos notificados pelo CENEM que a nossa fonte de cobalto estava abaixo do que eles consideravam satisfatório para o tratamento do câncer. E determinaram que fosse paralisado até que fosse feita a substituição da fonte de cobalto. O que foi imediatamente feito, né? O serviço foi paralisado e nós já estávamos no processo de importação, né, de uma nova fonte de cobalto, que não é uma coisa simples. Você trocar uma pastilha de cobalto não é como você trocar uma lâmpada, né? É um material... que ele não é produzido no Brasil, ele tem que vir de outro país. Existe uma série de restrições ao transporte desse tipo de material, por questões óbvias, né? Terrorismo, enfim, é uma energia que se não muito bem assim, manipulada, trabalhada, pode oferecer riscos até para a população, se estiver sendo mal manipulada ou sendo colocada em um lugar que não foi específico, né? Então, foi isso que ocorreu. Nós, em maio de 2010, nós fomos notificados pela CENEM, o serviço foi paralisado, nós importamos uma nova fonte, essa fonte chegou para nós no outro ano, em 2011. Em junho de 2011, nós recebemos, foi feita a inspeção da CENEM, uma nova inspeção da CENEM, a CENEM verificou, fez todos os testes lá e falou, vocês podem continuar, vocês trocaram a fonte, está tudo certo e vocês podem manter o atendimento. Foi isso que aconteceu. Paralelo a isso, né, nós já estávamos no processo, quer dizer, já havia sido negociado um acelerador linear, que é uma tecnologia que até então na região não existia, né? Nós fomos pioneiros, nós corremos atrás desse acelerador linear. Muita gente não sabe, mas um acelerador linear, não basta você comprar ele e instalar ele aqui. Ele precisa de uma estrutura totalmente preparada, né? As paredes de um bunker, vamos colocar assim, porque realmente é um bunker, são paredes de 1,5 metro de concreto, né? Por quê? Para blindar aquilo ali e não deixar escapar radiação, enfim. Então, esse processo dessa obra, as autorizações do CENEM, até para você construir, o CENEM participa de todo esse processo. Entendeu? Ele vai lá, olha, vê se seu cálculo está certo, se está tudo certo e vai autorizando os processos. A liberação total requer muito tempo. Isso, muito tempo. Fato que a gente inaugurou o acelerador em 2012, né? E esse acelerador, ele desde o princípio, ele veio atender pacientes do SUS. Quer dizer, os pacientes que antes... que optavam por se tratar em um acelerador linear, eles tinham que viajar quilômetros e quilômetros, numa situação muitas vezes já deteriorada, combalido. Então, é um tratamento muito sofrido para os pacientes, ter que se deslocar. Então, nós trouxemos o aparelho, fomos pioneiros, funciona até hoje. Foi contratada uma equipe específica para esse aparelho, visto que era um aparelho de mais tecnologia, né, envolvendo vários softwares, um aparelho bem tecnológico, muito moderno.
Também investimos em braquiterapia, que é uma modalidade de radioterapia, que é a radioterapia endocavitária, que também na nossa região não existia. O paciente tinha que ir para o Rio, para o INCA, e esperar para fazer lá, ou para Cachoeiro de Itapemirim, enfim. E nós agora temos aqui em Campos, somos o único serviço que tem, tá? E tudo isso com recurso próprio, Cláudio. Tá? Nós investimos, né? Investimos em tecnologia. Em tecnologia, para atender o cidadão campista. Doutor Diogo, para a gente dar a sequência bem detalhada, nessa mesma resumo de nota do Ministério Público Federal, ele cita aqui uma notificação do Conselho para suspender imediatamente um aparelho de radioterapia que, segundo relatos de pacientes, davam alguma sequela devido ao tratamento inadequado. Existiu em algum momento, eu não posso me estender muito porque não houve, o jurídico não recebeu denúncia nenhuma. Se a gente tivesse recebido denúncia, a gente estaria trabalhando especificamente com ela. Então, estou me baseando no que é público, no site do Ministério Público. Houve alguma notificação específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear, citando algum caso específico, alguma pessoa específica, algum problema específico dentro do tratamento prestado pelo Oncobeda? Fala dentro do tratamento lá, alguma coisa chegou ao conhecimento de vocês? Foi protocolado algum documento? Ou até hoje nada do assunto visto no Fantástico teve conhecimento prévio? Na verdade, assim, a denúncia que eu vi, até vi assim, o relato da paciente, eu posso garantir que aquela paciente, infelizmente, não nos procurou na forma da direção médica do hospital. Né? Certamente ela passou por consultas médicas, é o que consta no prontuário dela, inclusive Você chegou a olhar o prontuário? Chegamos a olhar o prontuário. E o que consta nele? Olha, o que consta é que ela começou o tratamento dela antes da paralisação, terminou o tratamento, e que aquele documento que é apresentado no Fantástico como sendo durante o tratamento dela, é uma marcação de consulta de revisão. Ou seja, quando você termina o tratamento, você continua durante um período sendo acompanhado pelo médico para avaliar justamente o que se alega, né? Efeitos colaterais, né? A melhora, a recuperação deles. O paciente, quando ele recebe alta, ele recebe um relatório médico que é encaminhado para o médico assistente dele, né? Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Doutor Diogo, partindo do princípio de que as suas informações mostram, pelo menos o que está sendo colocado aqui, uma integridade de um trabalho de responsabilidade prestado pelo Oncobeda, qual é a impressão que o senhor tem com relação à imagem do grupo publicado em uma cadeia nacional? Há alguma possibilidade de vocês tentarem um contraditório, um direito de resposta, uma ação judicial? O que você pode antecipar para a gente em termos de ações do grupo, ou tudo ficará dessa mesma forma? Olha, Cláudio, eu acho que, assim, eu sempre acredito que a verdade sempre aparece, né? E a verdade, no caso aqui, ela pode ser observada cotidianamente, diariamente, dentro dos pacientes que estão lá se tratando no Oncobeda, né? As pessoas que tiveram acesso às nossas instalações, tanto para cirurgia, quanto para quimioterapia, para radioterapia. Eu acho que o maior fiel da balança é o paciente. E assim, eu vejo, pelo menos eu escuto das pessoas, satisfação. Eu vejo satisfação das pessoas em estarem sendo atendidas pela nossa equipe, pelo nosso grupo. Então, assim, a verdade vai aparecer, uma hora vai aparecer essa denúncia também, e a gente vai poder, em juízo, se defender. Acredito que sim, claro, né? Então, assim, em relação a como vai ficar a imagem do hospital perante as pessoas, eu digo que, assim, em relação aos pacientes que não se conhecem, as pessoas que já se trataram ou que estão em tratamento lá, eu não quero pensar que isso não vai ter repercussão nenhuma, porque as pessoas estão vendo no dia a dia como as coisas são, né? E as pessoas que não conhecem, eu acho que, assim, a gente tem que dar a oportunidade de todo mundo ver o trabalho sério que é desenvolvido lá dentro. Nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, nossos médicos são altamente capacitados,
A maioria dos nossos médicos que estão relacionados de alguma forma a alguma clínica cirúrgica ou clínica ou radioterapia, todos eles têm passagem por grandes hospitais de referência de câncer. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, que a gente tem a melhor equipe de tratamento oncológico, né? Isso me dá um conforto muito grande, porque eu tenho uma consciência de que a gente faz o melhor possível para esses pacientes, né? A gente tem restrições, óbvio, todo mundo tem, né? A gente está trabalhando com o SUS. O SUS tem recursos limitados. Eu gostaria de poder fazer muito mais. Talvez se tivéssemos incentivo específico, poderíamos talvez avançar mais. Mas, assim, dentro do que nós temos, dentro do nosso orçamento, nosso tratamento é extremamente digno, né? E humano, que é o mais importante, né? As pessoas são tratadas como pessoas, né? A pessoa chega lá, não tem paciente no corredor. Isso eu levei a repórter do Fantástico, ela rodou comigo os hospitais. Falei assim, não tem paciente no corredor. Você não vê maca no corredor. Você não vê paciente gritando de dor sentado no chão, né? Você vê todo mundo bem alocado, sentadinho, aguardando sua vez. O mínimo de dignidade. Dignidade, eu estou falando disso. Então, assim, isso me deixa de consciência tranquila. Assim, sempre vai aparecer quem seja do contra ou quem queira contestar. A gente sabe que existem, em qualquer situação, existem interesses, né? Mas, assim, eu acredito que nós estamos no caminho certo, minha equipe é coesa, a gente pensa da mesma forma e, assim, a gente vai seguir em frente. O que tiver que responder, nós vamos responder em juízo. Perfeito. Quero deixar claro a vocês que, até por uma questão didática, né? Toda vez que o Ministério Público, seja ele federal, estadual, oferece uma denúncia, para que a denúncia tenha prosseguimento, ela precisa ser aceita pelo magistrado. Então, o fato do Ministério Público Federal ter oferecido uma denúncia, né, a gente não tem essa certeza ainda, mas se isso aí se redundar em uma denúncia oferecida, ela precisa primeiro ser aceita pelo magistrado, para que aí sim a empresa, no caso específico, seja chamada a fazer a sua defesa. Então, independente do momento que o programa está sendo gravado, nós ainda estamos em uma fase embrionária de toda essa situação e o programa está sendo pautado, conforme bem disse o doutor Diogo, a princípio, na matéria apresentada pelo programa Fantástico da Rede Globo. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.